Olá, minha gente, sempre com a participação do nosso deputado Gerson Berger. O programa Eu e Você está no ar, com assuntos que esperamos sejam do agrado de todos. Falaremos sobre a denúncia de Marcos Valério, que acusa o ex-presidente Lula de ter se beneficiado do mensalão. Traremos a entrevista levada ao ar na semana passada com o professor Francisco Carlos, falando sobre o Oriente Médio, em especial a questão Israel e o povo palestino. E também o nosso deputado contará uma daquelas suas sensacionais historinhas. Mas vamos iniciar falando de um evento maravilhoso realizado anualmente pela Vitso, o Bazar, que acontece sempre, normalmente em dezembro, na Escola Roma, em Copacabana. Eu lá estive e foi um grande sucesso, muito carinho e a presença de muita gente. A comunidade de Copacabana já se acostumou. Olha, Gerson, o Bazar da Vitso já é uma tradição em Copacabana, na Escola Roma, e as mães dos alunos ficam aguardando com ansiedade o mês de dezembro para participar do bazar, não é isso, Gerson? Afirmativo. Você tem toda a razão. Estamos de parabéns. É, Gerson, as ações da Vitso, comandadas por sua presidente, nossa querida Lúcia Balaciano, são sempre muito afirmativas e positivas. Mas agora vamos passar para um outro assunto, como já anunciamos. Com muita tristeza, à mesa, acompanhamos pela imprensa os escândalos que envolvem o PT e o famoso julgamento do mensalão ocorrido no governo Lula. E que esta semana atingiu, segundo essa mesma mídia, diretamente a pessoa do ex-presidente Lula. As revelações do operador do mensalão Marcos Valério, que em seu depoimento em setembro à Procuradoria-Geral da República declarou ter pago despesas pessoais do então presidente Lula e que este tinha conhecimento dos empréstimos ao PT, incriminando Lula assim nas negociatas do mensalão. As acusações, Gerson, são gravíssimas e, se estiverem bem fundamentadas e consistentes, podem gerar uma investigação do Ministério Público, que já tem a seu favor o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. Este admirável brasileiro que fez de sua luta na condenação aos mensaleiros um despertar de esperança na nossa justiça brasileira. O ministro Joaquim Barbosa declarou, segundo a imprensa, que o Ministério Público precisa investigar se o ex-presidente Lula sabia ou foi mesmo beneficiado pelo esquema do mensalão. Também o ministro Marco Aurélio de Mello considerou muito grave o teor das declarações de Marcos Valério, mesmo, como ele disse, tendo partido de um condenado em ação penal. Mas descartou, contudo, a possibilidade de diminuição da pena de Valério por conta desse novo depoimento. Bom, Gerson, prato cheio para a oposição, não resta dúvida, que já fala em convocar Lula para depor no Congresso e que tem também, desde já, a resistência e blindagem de seu partido PT. Como vê, Gerson, o depoimento de Marcos Valério à Procuradoria-Geral da União incriminando o ex-presidente Lula? Tereza, gostei do que você disse. E acho que todos gostaram. Você falou a verdade. Pela gravidade das declarações de Valério, não há o que fazer senão investigar. E mais, lamento a simples resposta de Lula
dizendo que não poderia responder a mentiras. É muito pouco diante de tão sérias acusações a ele atribuídas. Lula deveria ser o primeiro a se posicionar e exigir a investigação do Ministério Público, Tereza. Nós precisamos, desde já, saber o que o Lula tem a dizer sobre essas acusações. Vamos separar o que de bom tem feito o ex-presidente pela nação brasileira. Seu legado não seja ofuscado por acusações tão graves. Não é possível partir do pressuposto de que Lula é inatingível e está blindado para sempre, simplesmente porque, segundo o presidente do Senado, José Sarney, Lula é um patrimônio do país, por sua vida e por tudo que tem feito. Sarney parece que quis retribuir a deferência quase que igual que o ex-presidente fez a ele, ao declarar que Sarney tinha história suficiente no Brasil para não ser tratado como uma pessoa comum. Como se na nação brasileira existisse uma casta de intocáveis e inatingíveis. Criticáveis também as declarações da presidente Dilma Rousseff, em Paris, ao dizer que considerava lamentáveis as tentativas de desgastar a imagem do presidente Lula e a tentativa de destruir a imensa carga de respeito que o povo brasileiro lhe tem. Que me desculpe a presidente Dilma. Com esta resposta, ela, além de contribuir para a existência de casta dos intocáveis, também constrangeu o presidente da França, que estava ao seu lado, e sem entrar em análise, apontou a contribuição do presidente Lula ao Brasil e a boa convivência do Brasil com a França. Não tinha outra saída. No entanto, acho que o silêncio de Lula compromete. Quem não deve, não teme. O homem público tem que prestar conta de seus atos, sempre. Gerson, parabéns pela sua colocação. E agora vamos à entrevista com o professor Francisco Carlos, realizada na semana passada e que foi um grande sucesso. Vamos assistir. Bom, minha gente, mas como anunciamos há pouco, temos a grande satisfação de ter em nosso programa o grande historiador, professor Francisco Carlos, que vai nos dar aí uma aula sobre o Oriente Médio. Crise no Oriente Médio. Que as crises no Oriente Médio, elas são permanentes, né? Dificilmente aquela região vive uma situação de paz, uma situação tranquila para a população. Professor, diante do último conflito entre o Hamas e Israel, quando o Estado judeu teve que se posicionar defensivamente e, como sempre, a mídia muito crítica a Israel, nós vimos que logo a seguir a ONU considerou a autoridade palestina como um Estado observador na ONU. Num cenário atual tão transformado no Oriente Médio, como Israel pode encontrar o seu caminho para a paz? Bom, na verdade nós tivemos vários movimentos novos aí. Em primeiro lugar, a grande atrição entre o Hamas e Israel, que mais uma vez fez com que aparecesse aos olhos dos palestinos e do mundo árabe que o Hamas era o verdadeiro representante do povo palestino. Isso implicou e empurrou o governo da autoridade palestina, Abbas, a procurar um outro campo onde ele pudesse se rivalizar com o Hamas. E isso foi a ofensiva palestina na ONU, para tentar equilibrar. O Hamas, que tinha saído fortalecido da atrição com Israel, ele
obrigado a seguir o Abbas, a autoridade palestina, dominada pelo Fatah, na votação da ONU, né? Então, aparentemente, houve uma concordância entre o Hamas e o Fatah, pela autoridade palestina, mas isso, em verdade, não resultou com clareza para nós na formação de um governo unificado. Ainda temos um poder político em Gaza e um outro poder político em Ramallah. Isso não quer dizer que vamos ter negociações, porque fica complicado estabelecer até quem é o interlocutor, né, de Israel nessas negociações, enquanto não houver uma reunificação da Palestina sobre uma liderança única. Exatamente isso. Nós sabemos que Israel se defendeu, esta é a grande verdade, dos ataques através de mísseis, de foguetes e até atingindo a sua população civil. Então nós vemos aqui o seguinte: houve um cessar-fogo entre as partes em conflito, que na verdade foi promovido pelos Estados Unidos e o Egito. Mas diante da crise interna que hoje vive o Egito, ele pode confiar no Egito e nesta mediação? Esse é um dado inteiramente novo e altamente perturbador, porque o Egito, desde Anwar al-Sadat, ele teve um papel de moderação e de mediação. Mesmo quando isso não ia a público pelos jornais, etc., nós sabíamos dos encontros dos serviços reservados de Israel com lideranças palestinas no Cairo, sabíamos que havia medidas de confiança para que os conflitos de linha de fronteira não escalassem, e o Egito tinha um papel aí, inclusive controlando o lado egípcio de Gaza para que não entrasse armas provenientes principalmente do Irã, né, e não piorasse a situação ali na região. A novidade agora, logo depois do fim do conflito entre o Hamas e Israel, foi o deterioro completo das condições institucionais do Egito. Isso é perturbador e, sem dúvida nenhuma, faz com que Israel se sinta na situação de que até as parcerias que tinham sido construídas anteriormente, principalmente com o Egito e a Jordânia, hoje não tenham nenhuma garantia. Professor, diante da estratégia de Israel de fazer novos assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém, quais serão as consequências e como o senhor vê isto? Nós temos que partir do suposto que na votação havida na ONU, Israel teve uma derrota diplomática, inclusive inesperada, no sentido de que alguns países, como Reino Unido, França, Austrália, que eram sempre aliados de Israel, votaram pró-Palestina. Isso foi uma surpresa e isso fez com que Israel tivesse que recuar para a sua posição e promover uma atitude no qual ele se coloque novamente numa boa condição de negociação. Conversando com bons amigos que conhecem a política local, se tem a impressão de que, muito possivelmente, esses assentamentos não serão feitos. Esses assentamentos são a forma de Israel de dizer: eu posso fazer. Se as negociações não andarem, esse será o pior caminho, né? Mas é uma recuperação de cacife diplomático para a negociação. Diante desta perspectiva, o senhor acha que Israel poderá vislumbrar a paz a curto prazo? Nós temos situações novas, né, e que têm um traço trágico, porque tem coisas novas, mas as coisas novas que estão acontecendo apontam para a repetição de cenários já conhecidos. O que é novo e positivo? Bom, a reeleição do presidente Obama e as duas manifestações muito claras dele. O compromisso insuperável dos Estados Unidos com a segurança de Israel. 2, a continuidade do papel dos Estados Unidos como mediador. Então, temos um presidente novo com 4 anos que tem essas garantias. O governo de Israel vai ser renovado agora, muito possivelmente Netanyahu vai ganhar e vai sair com um voto majoritário para negociar. Então, aqui pode ser que tenhamos surpresas positivas.
Temos surpresas que também não são positivas, né? O caso do Egito. Qualquer negociação na região tem que passar pelo Egito, que é um ator fundamental e um parceiro já resolvido com Israel, né? Mas a crise institucional que se estabeleceu no Egito, ela faz com que tudo isso fique paralisado. Também é uma situação negativa a não resolução da crise na Síria, que se alastra agora já em guerra civil, já é guerra civil mesmo, não é um levante popular, é guerra civil, e que cria um foco de tensão na fronteira, né? E que faz com que as atenções fiquem todas ali, e a gente não sabe se um último cartada, né, de Hafez al-Assad não será usar o Hezbollah ou o próprio Hamas, né, para tentar chamar a atenção e desviar o foco de si mesmo e da sua crise. Então a situação é difícil. A única boa notícia nesse sentido é uma perda de prestígio muito grande de Ahmadinejad dentro do Irã. Ele tem se enfraquecido, ministros dele têm sido demitidos por ordem do clero islâmico, e parece que a luta de poder é muito intensa, o que faz com que o Irã tenha uma posição menos atuante na atual crise. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas nós temos certeza que numa outra oportunidade muito próxima, nós gostaríamos de abordar um assunto novo aqui no programa, que eu acho que uma boa parte dos nossos telespectadores ainda não tiveram acesso, que é um estudo levantado na Alemanha, não é? Em relação à publicidade nazista. Podemos contar com o senhor? Claro, é um trabalho recente sobre os arquivos da Gestapo e a propaganda alemã nazista no Brasil no período pré-guerra. Muito obrigada. Como falamos há pouco, a entrevista com o professor Francisco Carlos é uma representação do programa da semana passada, atendendo a inúmeros pedidos e, como sempre, brilhante professor e muito esclarecedor. Duas coisas, no entanto, chamam a atenção na sua fala. O fato de Mahmoud Ahmadinejad ter perdido parte de seu poder no Irã e também o fortalecimento do Hamas, que desde 2007 controla a faixa de Gaza, sempre em conflito com o Estado de Israel e sistematicamente negando a sua existência. O fato da ONU recentemente ter votado favorável a que a autoridade palestina fosse um Estado observador na ONU, fez com que o Hamas se sentisse fortalecido, como disse há pouco o professor Francisco Carlos. E agora, na semana passada, promoveu grandes festejos em Gaza, recebendo seu líder maior, Khaled Meshaal, que vivia fora da região há 4 décadas e que, mais uma vez, de forma radical, deixou bem clara a sua afrontosa aversão à existência de Israel. Gerson, eu gostaria que você nos relatasse parte dessa afronta. Tereza, bem definido, radical e afrontosa. Imagina a que ponto chegou essa afronta. Colocar em praça pública um míssil gigante como símbolo de força usado contra Israel. Tereza, o Hamas aproximou-se também do alto escalão do Fatah, com o qual não vinha se brincando, tudo para mostrar sua suposta força. Agora, o mais chocante são mesmo as declarações desse Khaled, esse chefão. Veja o que ele disse. Hoje é Gaza, amanhã será Ramallah, depois Jerusalém, depois Haifa, depois Jaffa. Quanta pretensão e euforia, mas também uma verdadeira declaração de guerra a Israel.
Onde está a mídia? Que nada diz contra este radical. Será que também o classifica de pobre, inocente, coitadinho? Sempre dois pesos e duas medidas quando se trata de Israel. Gerson, uma pena. O radicalismo, infelizmente, seja de que lado for, sempre leva a uma perspectiva ruim e o caminho da paz sempre fica mais distanciado. Nós só podemos lamentar. Mas vamos voltar para o nosso Rio de Janeiro, para a política nacional, e nós abrimos o programa falando das declarações do Marcos Valério, e a todo momento, infelizmente, nós dizemos isso com muita tristeza, porque também estamos na política, nós nos defrontamos com as situações mais variadas, de escândalos, de corrupção, de disse-me-disse, de negação da verdade. Então, eu há pouco anunciava que você hoje contaria uma historinha. E eu gostaria que você tentasse contar uma história para nós que tivesse a ver com esta situação toda que vive o nosso país hoje. Tereza, você reparou como os corruptos querem criar o nosso país como um país da mentira? Todos que acusam os corruptos, eles dizem isso é mentira. Na verdade, não fiz. Depois diz que fez, mas nem tanto. E a propósito, vou contar uma história que eu já contei aqui na televisão, nesse programa, mas que cabe. A dona Mentira vinha andando pela rua, vestida de vestido de baile, bonita, airosa. E quando viu sair de uma casa, a dona Verdade, abatida, esfarrapada, choramingando. E ela, a dona Mentira, se aproxima da dona Verdade. Por que estás tão triste, dona Verdade? Por quê? Porque ninguém quer a dona Verdade, eu, em uma casa. Todos preferem a dona Mentira. Não querem a dona Verdade. Ah, deixa pra lá. Você precisa se alimentar. Vem comigo. Vem almoçar comigo. Vamos comer. Você tem que comer. Você está muito abatida. E foi para um restaurante. Lá chegando, a dona Verdade senta aqui e vai comer. Garçom, traga para ela comer o que ela quiser. E ela pediu muita coisa, a dona Verdade. E foi comendo. E aí a dona Mentira olhando o que ela fazia. E a dona Verdade comendo e comendo. Num determinado momento diz a dona Mentira: está satisfeita? Tá. Garçom, a favor, traga meu troco. Que troco? A senhora ainda não pagou. Como é que eu vou trazer troco? Eu paguei sim, faz favor de me trazer o troco. E começou uma discussão entre a dona Mentira e o garçom. E o médico do restaurante, vendo aquela discussão, chamou o garçom e perguntou o que está vendo. E ele contou: ela está querendo um troco de algo que não pagou. Ele disse: não discuta com ela, senão vamos perder a freguesia, disse o médico. Toma esse dinheiro e dá como se fosse o troco e acaba com isso. E o garçom pegou o dinheiro, foi andando na direção da dona Mentira, pôs a mão na testa, olhou para os céus e exclamou: meu Deus, onde está a verdade? E a dona Mentira, sorrindo para eles: a dona Verdade está aqui ao meu lado, está calada porque também comeu. Vocês são inteligentes, não escapa a ninguém. Essa é a impressão da opinião pública, que todos estão envolvidos. E não é bem assim. Temos que pegar pelo garganete esses corruptos e não ter pena. Tem que ser punidos. Ô Gerson, como sempre, suas histórias são uma grande lição. E esta, infelizmente, se
enquadra bem no momento por que passa o nosso país. Mas, como você ressaltou, ainda temos pessoas muito boas na política, pessoas dignas, pessoas honestas, que eu entendo não é um mérito, mas uma obrigação. Obrigada, Gerson, pela sua importante participação, e lembrando a vocês e convidando que no próximo domingo teremos mais uma vez a presença do professor Francisco Carlos falando sobre um assunto novo e importante. Ele teve acesso aos arquivos da Gestapo e vai nos contar como funcionou a imprensa divulgando o nazismo no Brasil. Até o próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!